apóstolo Deutamar tem 7 minutos para a sua réplica. Neste momento, o apóstolo Deutamar está com a palavra. 7 minutos, apóstolo Deutamar. Bem, o primeiro ponto é que o senhor Davi não leu o livro do profeta Cacofilipe. Ele não conhece a sua mensagem. E a Bíblia que ele carrega, a Bíblia que ele lê, a Bíblia que ele cita aqui, diz em João 7, versículo 50, que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus disse aos fariseus e saduceus, os helenistas e essênios do tempo dele, que hoje são os católicos, protestantes, evangélicos, brananistas, que são os desigrejados, igrejas reveladas, restauradas, todos os religiosos sobre a terra. Não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. O segundo ponto é que o senhor Davi não respondeu à minha questão. Pelo menos eu não ouvi, eu não entendi. Talvez depois eu vou ouvir de novo a resposta dele para ver se ele respondeu. A minha pergunta é, como que um homem pode conhecer Deus? Dado que ele disse aqui no começo que ele veio aqui para libertar as pessoas, ele veio aqui para levar as pessoas à verdade, mostrar a verdade para as pessoas. Ele veio aqui para mostrar o caminho para as pessoas. Ele deveria ter começado dizendo como que um homem conhece Deus. Espero que esta resposta dele fique mais claro, né? Mais claro nos seus comentários seguintes. Bem, quando o senhor Davi diz que será que Deus precisa de um intermediário? Será que Deus precisa de um mediador? Intermediário, o pontífice, a ponte. O intermediário, será que Deus precisa de um mediador? A resposta é sim. E a Bíblia que nós lemos, a Bíblia que o senhor Davi lê e que ele citou aqui, diz isso. Eu poderia perguntar ao senhor Davi, o senhor está de acordo que Moisés foi o intermediário ou mediador entre Deus e os homens no seu tempo? O senhor está de acordo ou não? Pode responder. Pode sim, responder? Sim, de forma direta. Se Moisés foi? Se Moisés foi o intermediário ou mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Mas depois que veio Jesus... Não, a minha pergunta é... Não. Senhor Davi, o senhor está diante do discípulo de Cacofilipe. Agora, o senhor disse que Deus não precisa de intermediário, isto é, Deus não precisa de um mediador. Mas eu estou perguntando para o senhor, Moisés foi um mediador entre Deus e os homens no seu tempo, sim ou não? Enquanto não chegou Jesus, sim. Mas depois Jesus não precisou agora, mais. Então, no Antigo Testamento, agora a conversa mudou. Então, quer dizer que no Antigo Testamento, então Deus precisava de um mediador. No Antigo Testamento, Deus precisava de um intermediário. Então, lá Deus estava mais fraco. Lá Deus precisava de um mediador, de um intermediário. Aqui ele não precisa. Então, quer dizer que antes de Jesus, ele precisava. Está vendo como a coisa começou a mudar? De acordo com Êxodo 19... Não. O senhor não pode me interromper. De acordo com Êxodo 19, depois que tudo aconteceu lá, Deus chamou o povo de Israel para o pé do Monte Sinai. Moisés subiu o monte para falar com Deus. E Deus disse que falaria ao povo. Mas quando Deus começa a falar com Moisés, o monte tremia, o monte fumegava, saía relâmpagos e trovões. Era Deus falando. Moisés lá em cima ouvia vozes. O povo lá embaixo ouvia trovões, via relâmpago. E o povo fugiu com medo. Mais tarde, lá em Deuteronômio 5:27, o povo de Israel aproxima-se de Moisés para dizer, Moisés, não fale mais Deus conosco para que não morramos, mas fale Deus contigo, Moisés. E você fale conosco e nós ouviremos tudo o que Deus te disser. Está vendo? Moisés foi o mediador. Moisés foi o intermediário entre Deus e os homens no seu tempo. Será que foi só Moisés? Noé foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Isaías foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Jeremias foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Eu queria perguntar aqui ao senhor Davi, quando o rei Ezequias estava com problemas de guerra e ele precisava de uma resposta de Deus, ele recorreu a quem, senhor Davi? Ele recorreu à Bíblia? Ele recorreu à filosofia? Ele recorreu aos teólogos, sacerdotes? A quem o rei Ezequias recorreu? Queria que o senhor respondesse de forma direta. A quem Ezequias recorreu? Que ele queria falar com Deus, uma resposta de Deus. Depois de Jesus, precisou de intermediário, campeão? O senhor deve responder a minha pergunta. Eu não vou voltar no Velho Testamento, campeão. Não. O senhor acabou no Velho Testamento. Não. Senhor Davi, o senhor deve respeitar o meu tempo. Eu não vou entrar no seu jogo, o senhor não pode me interromper assim. Deve responder a minha questão ou pode ficar em silêncio. Não vou responder.
No tempo do rei Ezequias, ele precisava de uma resposta de Deus, ele precisava falar com Deus, saber qual era a vontade de Deus. O rei Ezequias mandou os sacerdotes ler a Bíblia? O rei Ezequias chamou os sacerdotes e os teólogos e os filósofos do seu tempo? O que o rei Ezequias fez para ter contato com Deus? Só responda. Elohim significa deuses, campeão. Não, o senhor está respondendo outra coisa. Eu vou responder. O senhor vai responder. Veja que ele não quer responder. Mas eu vou responder. Ezequias chamou os sacerdotes. Eu não vou cair nesse jogo. Ele está achando que existe só um Deus no Velho Testamento. Não existe só um Deus. Ele continua me interrompendo. No caso, seria bom se eu desligar o seu microfone. O senhor Davi tem que ter paciência. Eu não fiz isso com o senhor. Davi tem que ter paciência. Tenha a bondade de respeitar o meu tempo. O rei Ezequias, quando quis falar com Deus, saber qual era a vontade de Deus, se comunicar com Deus, ele chamou os sacerdotes e mandou o quê? Eles iam ler a Bíblia? Chamou os filósofos, os historiadores, os sacerdotes do seu tempo? Ele foi fazer jejum? Ele subiu no monte? Ele foi fazer algum sacrifício? Não, senhor. Ele comprou algum óleo ungido do Edir Macedo, do Valdemiro? Não, senhor. Ele foi interpretar a Bíblia? Ele foi ver o que o Josafá tinha feito? Não, senhor. Mas ele chamou os sacerdotes e mandou que fosse até o profeta Isaías. Quem era Isaías? O intermediário entre Deus e os homens. Quem era Isaías? O mediador entre Deus e os homens. Você vê? O senhor está aqui para dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Mas o senhor veio dizer algumas coisas que eu vou responder. Sim, eu vou responder. Hoje, o mediador entre Deus e os homens, assim como Moisés, assim como Jeremias, assim como Paulo é o profeta Caco Filipe. O senhor disse uma outra coisa. Além de Deus, o meu tempo está terminando, mas eu vou voltar aqui. O senhor disse aqui que, além de Jesus, será que Deus pode usar um profeta? O senhor perguntou aqui, será que Deus, além de usar Jesus, poderia usar um profeta? A resposta é que sim, porque os profetas são porta-voz de Deus. Os profetas é a boca de Deus. E Deus fala à humanidade. Deus se comunica à humanidade. Deus guia os seus filhos na terra e Deus salva por meio dos seus servos, os profetas.